Muito boa noite a todos. Que Jesus, o Mestre amorável de nossas vidas, nos abençoe. Abençoe também a cada um dos nossos familiares que não quiseram ou não puderam estar aqui conosco essa noite. Quero agradecer à Casa Espírita José Xavier por essa oportunidade de trabalho e por apostar num caçula espírita, e para não dizer uma besta espírita, como dizia Chico Xavier. E também ao coral maravilhoso que sempre nos brinda com as lindas canções, canções que embalam os espíritos. Em comemoração aos 150 anos do livro A Justiça Divina segundo o Espiritismo, falaremos sobre o céu e o inferno. E nada mais gratificante para iniciarmos a exposição glorificando a Jesus, o governador espiritual da terra, que com tanta maestria vem conduzindo a evolução do nosso planeta, com tanto amor, que só um espírito da sua grandeza poderia fazer. E a sabedoria nos mostra que a natureza não dá saltos. Tudo ao seu tempo, conforme o planeta muda o passo. Como era antigamente, há muitos séculos, na comunicação, onde o mensageiro levava a cavalo dias, semanas, meses, para levar uma mensagem até um novo reino. E hoje, com apenas um toque no celular, no smartphone, vemos, ouvimos e falamos com a outra pessoa do outro lado do planeta. Também há milênios, nós, criaturas humanas, adorávamos os fenômenos da natureza e os adotávamos como deuses, pela sua força, pelo seu poder. Era Deus do fogo, Deus dos ventos, Deus sol. E caminhando passo a passo, para a humanidade é revelada a existência de um Deus único. E aos poucos, fomos entendendo que fazemos parte também da grande família universal. E que todos caminham para a evolução, uns mais rápidos, outros menos. E durante milênios também, as criaturas tinham Deus como juiz inflexível, um justiceiro. E o século XIX se encerra com o pensamento religioso, ensinando as criaturas de que existia um céu e um inferno. Um tribunal para nos julgar e nos condenar após a morte. Então, se nós vivêssemos 20 anos ou 80 e cometêssemos erros, estaríamos condenados às valas incandescentes do fogo do inferno. Com esse pensamento religioso, as mães estariam no céu e alguns de seus filhos no sofrimento eterno. Que felicidade teria essa mãe, sabendo que o seu filho amado estaria relegado a um sofrimento irremediável. Que equilíbrio haveria na justiça divina, se em apenas uma existência, uma criatura fosse condenada por toda a eternidade. E como se não bastasse, também foram criadas figuras imaginárias, horrendas, para nos atormentar, para nos tentar tirar do bom caminho. Figuras que habitam as profundezas do dito inferno. Quando pequeno, a educação rígida de meus pais, nós não podíamos nem chamar o outro de feio. Era pecado e Deus não gostava. Imaginem se o irmão chamasse o outro de diabo, de demônio. E meu pai tinha um chicote, que ele era carroceiro, era macio aquele chicote. Eu sei porque eu experimentei algumas vezes.
e ele ia fazer força no nosso lombo. E ainda mais, nós tínhamos que ir nos confessar ao padre e pagar a penitência. Mas vamos avaliar de onde veio essa palavra demônio. Demônio, que no grego era daimon, que foi para o latim demônios, era espírito, na acepção da palavra, simplesmente. Tinha a conotação de um anjo. Sócrates dizia que ouvia as vozes do seu daimon. E um homem bom como era Sócrates, ouvia as vozes do seu anjo, do seu espírito, do seu guia espiritual. Porque na época de Aristóteles e de Sócrates, não existia essa conotação negativa de daimon como espírito do mal. Portanto, daimon ou demônio na tradução literal é espírito, nada mais. Então, quando alguém nos disser que espiritismo é coisa do demônio, não estão totalmente equivocados. Se for, do ponto de vista da teologia antiga, da igreja, está errado, o espiritismo é amor. Mas, se for demônio, traduzido ao pé da letra do grego, está correto. Espiritismo é coisa de espíritos. Vamos então investigar sobre a vida de um deles. Lúcifer. Dizem que Lúcifer era um anjo bom, o braço direito da divindade. E aí, querendo mais poderes, ele se rebela contra Deus. E aí, Deus assina um ato institucional condenando as profundezas do inferno. E sabe onde é que ele veio parar? Aqui, no nosso planeta. O que é que nós temos a ver com a briga, com a discussão de Lúcifer com Deus? A palavra Lúcifer tem por etimologia Lucius, do latim. Luci, lucus, luz, em tese. E o sufixo fer significa aquele que carrega, que conduz. Então, na antiga França, devido ao rigoroso inverno, alguns motoristas carregavam água fervente, água quente para suas casas. E eles eram chamados de chauffeur. Chau de quente, fer de condutor. Quando lemos o nome Christopher, é Cristóvão. Cristo de Christos, fer de condutor, que é igual a condutor de Cristo. São Cristóvão, carregando Jesus em seus ombros, nós já vimos tanto por aí. E hoje ele é protetor dos motoristas da igreja. Então Raul Teixeira dizia para uma senhora que Lúcifer era um nome bonito para pôr nos filhos. E ela o chamou de doido. Porque Lúcifer é o nome original, condutor da luz. Mas quando a gente não sabe, a ignorância nos atenua a pena. Então é um nome bonito, mas o significado que ele foi tomado ao longo do tempo lhes tirou a beleza. Imaginamos imediatamente, aquela figura demoníaca. Para terminar com essa diabada toda, eu fico imaginando o maior deles, Beelzebul. Logo nos vem à mente um belo de um zebu, peludo, grandão, chifrudo, cara feia. Por que será que em todos os demônios, a mitologia, eles colocam chifres, ele coloca rabo? Coitado do cabrito, do boi. O que eles têm a ver com isso, não é? E aí, procurando na literatura, encontrei que Beelzebul vem de Baal, Zabu. Baal diz Senhor, e Zabu de moscas. Olha que pobre diabo. Senhor das moscas. Então, meus caros irmãos, por esse motivo nós ouvimos por aí frases como, vá para o inferno. Onde é que fica isso?
Alguém já esteve lá para estar mandando outro para esse lugar? Ou então nós já ouvimos também, vá para os quintos dos infernos. E se nós respondermos, eu vou se eu quiser, está corretíssimo. Está muito correto. Porque eu estarei no estado de perturbação que eu permitir. Então não adianta as pessoas nos mandarem, nós vamos se nós quisermos. E é a tônica da palestra de hoje. Então vou fazer uma pergunta aqui a vocês. Vocês querem ir para o céu ou para o inferno? Respondam. Tem gente indecisa ainda, hein? Claro que nós queremos ir para o céu, não é mesmo? Mas céu e inferno não é apenas uma opção de escolha declaratória. Céu e inferno é uma questão de opção de conduta, de comportamento. E também quero deixar bem claro que Deus não determina ou decide se nós vamos para o céu ou para o inferno. Somos nós mesmos que nos comportamos, que escolhemos para ir para o céu ou para o inferno. Nem pastor, nem papa, nem santo nenhum nos manda, nos leva para o céu. Sou eu que me coloco onde eu escolhi. Porque se a Deus coubesse a incumbência de me enviar para o céu ou para o inferno, eu tenho certeza absoluta que Ele nos enviaria para o céu. Porque Deus é puro amor. Toda oração é comunhão com Deus. E devemos o maior respeito. Quando estudei para padre, orava fervorosamente assim: ó meu Jesus, perdoai-me, livrai-me do fogo do inferno. Primeiro, Jesus não tem que me perdoar. Ele não tem que me perdoar, porque Ele nunca se ofende. Segundo, quem tem que se livrar do sofrimento sou eu mesmo. Sou eu mesmo, pela minha mudança de conduta, pela minha transformação interior. Então nós seremos atraídos automaticamente para os nossos afins. Se nós formos caridosos, benevolentes, indulgentes, nós vamos imediatamente após o desencarne para junto de uma legião de espíritos do amor, do bem. Se nós formos perseguidores, brutos, ciumentos, também vamos para as comunidades afins dos espíritos trevosos, sofredores. Conta-nos uma lenda do momento espírita, de que um grande samurai, que era muito violento, procurou um monge para lhe ensinar sobre o céu e sobre o inferno. E o monge lhes disse: eu não vou te ensinar nada. Você é fedido, você é mal cheiroso, a tua espada é enferrujada. O samurai, que era muito violento, puxou da espada quando ia decepar a cabeça do monge. O monge fitou-lhe os olhos e lhe disse: aí começa o teu inferno. E o samurai baixou a cabeça, embanhou a espada e saiu. Passados alguns meses, o samurai já domesticado retorna ao mesmo monge e prostrado, pede perdão, pede desculpas ao monge pela ofensa daquele dia. E o monge, com um sorriso nos lábios, lhe diz: agora começa o seu céu. Então tudo vai depender das nossas ações e, melhor ainda, das nossas reações. Durante as minhas pesquisas para a palestra, entrei numa sala de bate-papo na internet e o assunto era céu e inferno. E lá havia a seguinte colocação: 5 segundos, apenas 5 segundos é o tempo necessário para um desequilibrado atirar numa criança
durante um assalto porque ela chora demais. E abaixo, o segundo comentário. Se uma criatura dessas não queimar eternamente no inferno, quem vai? Quem será? Meus irmãos, é um comentário forte, né? Um argumento bastante forte. Principalmente se nós formos pais dessa criança. Mas a doutrina espírita, ela é de amor. Ela não se acovarda, ela explica. Quem concorda com essa colocação é porque ainda não entendeu a justiça divina. Esta é uma visão humana, uma visão da teologia antiga, do matou tem que morrer, olho por olho, dente por dente. Nesta linha, quando desencarnarem, a criança estaria no céu, e aquele que deu o tiro nessa criança estaria condenado ao fogo do inferno. Se assim fosse, Deus teria falhado duas vezes. Uma, por permitir que uma criança inocente morresse. E a outra, por permitir que um filho seu, uma criatura sua, se transformasse num assassino. Não, meus irmãos. Deus nos criou simples e ignorantes. Nos deu o livre-arbítrio. Nos deu o direito de plantarmos o que nós quisermos na nossa vida, mas o dever de colhermos o que plantamos. Então, quando essas criaturas desencarnarem, cada uma delas vai para junto dos espíritos cuja evolução é a mesma deles. E com certeza, aquele que causou grande sofrimento a outrem, não vai direto para as valas do inferno. Ele vai para um lugar pior ainda. Vai cair em si, na sua consciência. Na consciência perturbadora daquele ato nefasto. Vai cair no remorso, no turbilhão, nas visões daquele ato, daquelas dores que ele provocou ao seu semelhante. Porque o tribunal da consciência dói mais. Muito mais do que o fogo do inferno. Porque ele não queima apenas por fora, como o fogo do inferno faz. Mas ele queima por dentro, na alma. Então não existe um lugar circunscrito no espaço, chamado céu. E também não existe um lugar definido na orbe chamado inferno. No item 5 do Código Penal da Vida Futura, diz o seguinte: estando o sofrimento ligado à imperfeição, do mesmo modo que o prazer está ligado à perfeição, a alma carrega consigo mesma o seu próprio castigo, por toda parte onde se encontre. Para isto, não tem necessidade de um lugar circunscrito. O inferno, pois, está por toda parte onde haja almas sofredoras. Do mesmo modo que o céu está por toda parte, onde haja almas felizes. E para não dizer que o Espiritismo fica inventando coisas, tem aqui uma Bíblia dos nossos irmãos, queridos irmãos evangélicos, em Lucas 17, 20 e 21. Sobre a vinda do reino, alguns fariseus perguntaram a Jesus, quando ia chegar o reino de Deus? E ele respondeu, quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Não vai chegar um reino de Deus com flores, com passarinhos, com gente só sorridente. Não tem um lugar circunscrito chamado céu, reino de Deus. E no capítulo seguinte diz, ninguém vai dizer, vejam, está ali ou está aqui. Porque o reino de Deus está dentro de nós. Desta maneira, com a vivência nas reencarnações, nós construímos por dentro o nosso campo de paz, de serenidade, o nosso reino dos céus,
ou o nosso inferno interior. Porque a pessoa orgulhosa, irritada, ambiciosa, é uma pessoa infernizada. Por dentro ela se morde porque não pode ter o que o outro tem. Ela se irrita porque não pode ser o que o outro é. E como o reino de Deus está dentro de nós, o inferno que lhe é o avesso também está dentro de nós. Então, quando morrermos, nós continuaremos no céu que nós construímos para nós mesmos. Ninguém morre para ir para o céu. Ninguém morre para ir para o inferno. Ou seja, o inferno de onde muitas vezes nós já estamos, aqui encarnados. Por isso que tem os obsessores, né? Querendo transferir o seu inferno pessoal para os outros. A única condição para nós construirmos o nosso céu, a nossa paz interior, é nos mantermos na porta estreita, na zona de segurança. O que é a zona de segurança? A família, a religião, a honestidade e a bondade. Porque toda vez que nós saímos desta zona de segurança, nós vamos colocar um pezinho, ou o corpo todo, ou a família toda no inferno. Quantas vezes no dia a dia nós vemos uma família unida, com problemas, como todos temos, mas uma família unida. E com o passar dos dias, a esposa ou o marido se desentendem, se desencantam um com o outro, e ao invés do diálogo, da tolerância, preferem buscar fora do relacionamento o que está lhe faltando. O desmoronamento é inevitável. E o inferno vai se estabelecer naquele ambiente que era tão sagrado. Lá na frente vamos descobrir que não existe homem perfeito, que não existe mulher perfeita, mas o estrago já está feito. Até rimou. Que o digam alguns artistas que nós conhecemos, que já se casaram e já se separaram 8, 10 vezes. Então nós temos o controle remoto da nossa vida em nossas mãos. Nas nossas atitudes, nas nossas ações, boas ou más. O que é que nós estamos sintonizando? Um dia desses, fazendo uma caminhada lá pela Avenida Brasil de Ilha Solteira, bem à tardezinha, passei do lado de um botequim. Tinha um cidadão desmaiado na calçada pelo alcoolismo, praticamente em coma alcoólico. E do seu lado, uma criancinha de uns 4 anos, todinha suja, com a roupinha velha, toda amarrotada, puxava o seu papai pela camisa e dizia: papai, acorda papai, levanta, vamos para casa. Com certeza o inferno já está estabelecido no seio dessa família. E amanhã é grande a possibilidade dela estar estabelecida também na vida daquela criança. Então, não adianta nós aprontarmos de tudo, deitarmos e rolarmos pela porta larga, que é a porta da perdição, como disse Jesus. E aí, quando a casa cair, aí a gente corre para a casa espírita, para a casa de oração, pedindo a Deus, implorando a Deus que resolva os nossos problemas. É castigo? Não. É consequência. Então, meus caríssimos irmãos e irmãs, como é gostoso, como é bom sabermos de tudo isso. Como é bom não sentirmos medo.
Porque se nós agirmos de acordo com as leis de Deus, como homens e mulheres de bem, nós estaremos serenos, em paz, tranquilos, seguros, para enfrentar todo e qualquer problema que acontecer na nossa vida. Deus não erra. Jesus está no leme dessa gigantesca embarcação que é a terra. E Jesus, tanto que ele permitiu um grande passo na área da religiosidade, no destino dos seres, na lei do progresso. Porque ele sabia que a existência de um Deus, de um inferno eterno, não resistiria à evolução do pensamento humano. E que todas as criaturas iriam um dia sentir falta de um Deus mais amoroso, mais justo. Um Deus comprometido com a felicidade de seus filhos, que não tem coragem de separar as mães de seus filhinhos amados. E com a codificação kardeciana, é publicada a obra Céu e Inferno, que comemora 150 anos neste ano. Uma codificação que não aconteceu em portas fechadas, em conclaves, de acordo com o pensamento religioso de uma ou outra denominação religiosa. Kardec não inventou nada, não criou o espiritismo. Ele foi a campo. E ele perguntou a cada uma das criaturas de Deus que já passaram pelo processo da morte: meu irmão, qual é a sua situação? E cada um foi lhe passando conforme o seu grau de evolução. E aí então vai se descortinar o magnífico amor de Deus. Emmanuel nos diz que Deus nos ama indistintamente, desde o verme até o anjo. Como numa árvore onde se abrigam os passarinhos e também as serpentes. E Deus não vê o que nós nos tornamos quando Ele nos olha. Ele sabe exatamente quem somos cada um de nós, porque foi Ele que nos criou. Você é tão amado quanto o maior criminoso da terra. Quanto o maior criminoso da terra. E mais, você não vai ser amado quando se tornar uma criatura melhor, não. Você já é amado desde quando foi criado por Deus. Independentemente do caminho que nós tomarmos na vida, seja ele luminoso ou trevoso, nós somos amados por Deus. Mas a lei é clara. Temos um canteiro para nós cultivarmos, que é a nossa vida. E nós vamos colher o que nós plantamos. Com toda certeza. O que é que nós estamos plantando no canteiro da nossa vida? Alegria, tolerância, paciência, benevolência? Ou maledicência, ciúmes, calúnias, ódio? Se nós plantarmos, nós vamos colher. Mas tem umas regrinhas. Nós não evoluímos por decreto. Não adianta nós falarmos, eu vou sair da casa espírita e vou virar santo. Não é assim que funciona. Então, cada coisa que nós semearmos vai ter o seu tempo de cultivo e de colheita. Se nós plantarmos rúcula, uns 30, 40 dias, mais ou menos, nós vamos colher rúcula. Se plantarmos coco, acho que uns 5 anos, 6 anos, né, Flávio? Nós vamos colher coco. Um sorriso plantado é colheita instantânea, imediata. Um sorriso plantado. Um casamento totalmente feliz é plantio de 400, 500 anos, disse Haroldo Dutra, na sua palestra de Rio Preto. Começamos a plantar agora para colhermos daqui a 5 séculos. Então,
não tem privilegiado na família de Deus. E Emmanuel nos diz que os gênios são obras dos séculos, a angelitude também. Não evoluímos por decreto a partir de agora. Trazendo isso então para o Mato Grossense, quer ter um casamento 100% feliz? Transforme-se num espírito puro. E aguarde o seu cônjuge também transformar-se num espírito puro. Porque a felicidade, meus irmãos, completa, está ligada à perfeição. Está ligada à perfeição e nós ainda não somos perfeitos. Mas, Aristeu, me diga aí os asilos, os orfanatos, os hospitais do câncer. Locais onde muitas criaturas sentem a solidão, se sentem só, que são abandonados, que a vida acabou para eles. Que inferno de vida, não? O que eles fizeram de errado para merecer tanto sofrimento? A sabedoria popular antiga criou uma frase que diz: aqui se faz, aqui se paga. Já ouviram isso? E nós a pronunciamos muitas vezes com sentimento de vingança no coração. Mas ao pé da letra, à luz da doutrina espírita, ela tem um sentimento verdadeiro. É através das reencarnações que nós expiamos as nossas faltas. Através da reencarnação. O arrependimento é o primeiro passo para a evolução do espírito. Mas somente o arrependimento e o perdão de quem nós magoamos não apaga os nossos débitos. Ele continua lá na cadernetinha. Item 16 do Código Penal da Vida Futura. Então, através da imersão do espírito na matéria, nas muitas moradas da casa de meu Pai, como disse Jesus, é que nós nos libertamos, nos livramos da dívida com o nosso semelhante, através do amor. Somente através do amor. Então, voltando, o que essas criaturas que eu acabei de citar anteriormente fizeram para merecer tanto sofrimento? Não sabemos. Não devemos julgar. Mas Deus sabe. A justiça divina sabe. Cabe-nos a nós apenas amá-los. Amá-los. Bem-aventurados os aflitos, os que choram, porque serão consolados. Deus nos dá certeza, Jesus. Porque a grande maioria dessas criaturas que nós falamos já estão em fase de fim de resgate, em fase de redenção, de depuração do espírito. Chico Xavier nos dizia: quando o sofrimento estiver insuportável, insista um pouquinho mais. As nossas provas podem estar em face de encerramento. Permita-me, então, meus caros amigos, lhes fazer-lhes, mais uma vez, um estranho convite. O mesmo estranho convite que Jamiro fez quando editou o seu livro. Quem daqui quer ir para o umbral comigo, levanta a mão. 1, 2, 3. Tá bem. Vamos inverter a pergunta. Quem quer ter a presença de Jesus, estabelecer o céu na sua vida, a alegria de viver na sua vida, levanta a mão. Sim, todos nós queremos. Mas eu lhes digo, Jesus não está no céu. Jesus não está sentado à direita de Deus Pai, em brancas nuvens, ouvindo harpa, curtindo a aposentadoria eterna. Não. Jesus está no umbral, recolhendo os arrependidos. Jesus está no vale dos suicidas, recolhendo os redimidos. Jesus está nos asilos,
nos manicômios, nos orfanatos, nos hospitais do câncer, nos lares destroçados, amparando, renovando as energias. Jesus está onde a dor está. Alistemo-nos então, meus queridos irmãos e irmãs, no exército do Cristo, o exército do amor, da caridade, da fraternidade, ofertando sempre o nosso ombro, enxugando as lágrimas e levando alegria por todos os lugares, para todas as pessoas, nossos irmãos, que nós encontrarmos na nossa caminhada evolutiva. Muito obrigado pelas vibrações de todos vocês. Obrigado pela atenção. Que Deus nos abençoe. Boa noite.